Tá certo? Agora sim, agora vamos para aquele momento crucial da nossa live. As notas! Tá cada vez melhor essa introdução, né? Vamos para as notas aqui. O Everton, nota 8,5. Fez duas defesas muito boas. Uma espetacular, né? Aquela defesa no chute do Pavon foi espetacular. Daí depois teve uma falta também. Aquela falta que o Emi Martinez fez no Bright White, que o próprio Bright White bateu. Também foi boa a defesa do Everton. Nota 8,5 para o Everton. O Giai foi bem na maioria do jogo. Tomou uma ou outra bola nas costas, mas acho que foi muito mais mérito do lançador, né? Que acertou um lançamento perfeito. O Everton, o Giai não estava longe, né, do marcador, mas foi muito bem lançada, né, para o Cristian Oliveira. E não saiu o gol, né? Até porque o Giai estava inteiro na jogada e estava pressionando o Cristian Oliveira. A bola ainda sobrou para o Bright White porque o Everton trombou mais no Giai do que no adversário. E a dormida no final, né? A dormida no final que eu acho que puxa a nota do Giai um pouco para baixo, a nota 6. Gustavo Gomes não fez uma boa partida. No final aqui ele fez uma cobertura muito boa, arrancou aplausos da torcida, mas no geral o jogo dele não foi bom. Tá? Inclusive naquele contra-ataque do Pavon, foi em cima dele. Numa bola que ele chegou atrasada no pivô do Bright White. Então, nota 5,5 para o Gustavo Gomes. Hoje não foi bem. O Bruno Fux, ao contrário, né? O Bruno Fux, cada vez mais, é o maior nome do sistema defensivo do Palmeiras no momento. E ele é reserva do Murilo. Não sei se o Murilo vai ter espaço quando ele ficar bom. Tá? Então já dá para dizer que o Bruno Fux está pedindo passagem. Nota 8 para o Bruno Fux. Piquerez, de contrato renovado, fez um início de jogo espetacular. Era um dos melhores jogadores do Palmeiras naquele início avassalador do Palmeiras. E depois baixou um pouco o ritmo, mas você vê que ele estava muito forte nessa passagem aqui pela esquerda, até que o Pavon foi recuado para acompanhar as passagens dele, aí o futebol dele ficou um pouco para trás. Mesmo assim, achei um bom jogo do Piquerez, nota 7. Emiliano Martinez, como eu disse, ficando como último homem, atrás até dos dois zagueiros, quando o Palmeiras tinha a bola. Na maioria das vezes se posicionou bem, na maioria das vezes fez bons cortes, mas teve uma ou outra dormida ali, tá? Em alguns ataques do Grêmio. Mas ele compensou com aquela falta providencial em cima do Bright White, se não fosse ele. Então eu vou dar nota 6,5 para o Emiliano. O Lucas Evangelista hoje realmente não fez um bom jogo, mas acho circunstancial. É aquela coisa de jogou bem, jogou mal, estava inspirado, não estava inspirado? Hoje ele não estava inspirado. Nota 5,5 para o Lucas Evangelista, entrou Aníbal Moreno no lugar dele, se posicionou lado a lado com o Emiliano, tá? E fez o entre linhas ali do Palmeiras ficar mais preenchido e foi fundamental ali para que o Grêmio não imprimisse um volume ali naquela parte final do jogo. Então, nota 6,5 para o Aníbal Moreno. Vamos para o ataque. Facundo Torres meteu o gol, estava inspirado. Ele foi um dos caras mais importantes do ataque porque ele foi um dos que mais flutuou, trocando de lado, confundindo a marcação deles. Então foi um dos mais ativos, não só pelo gol, o Facundo Torres. Gostei do jogo dele. Nota 8 para o Facundo. Entrou no lugar dele o Riquelme Felipe, fazendo sua estreia. Estava afobado, estava um pouco nervoso, natural. Não fez um bom jogo. Nota 6 o Riquelme Felipe. O Maurício também não fez um jogo exuberante. Ele flutuou ali entre as duas linhas do Grêmio, mas poderia ter recebido mais a bola, poderia ter se aproximado mais dos flancos quando as jogadas eram construídas e dar mais opção de passe. Ficou mais preocupado em se infiltrar nos meios dos zagueiros. Nota 6 para o Maurício. Entrou no lugar dele. Quem entrou no lugar dele foi o Veiga, mas na teoria ali, na plaquinha, foi o Sousa. Então o Ramon Sousa já fez partidas melhores, mas ele entrou naquela fase em que o Palmeiras estava mais preocupado em fazer o relógio andar. Mesmo assim, ele deu um certo trabalho ali pro Serrote, né? Aliás, o Serrote fez um belo
duelo com o Luigi e depois com o Ramon Sosa. Nota do Ramon Sosa, nota 6. Aí sim o Luigi, que começou na ponta esquerda, sempre afunilando, né, para dar espaço para o Piquerez passar por fora. Foi muito marcado ali pelo Igor Serrote, fizeram um duelo bem interessante. Acho que o Serrote acabou levando a melhor no final das contas, mas isso inibiu um pouco a atuação do Luigi, que já vimos ele jogar melhor. Então, nota 6 para o Luigi. Entrou no lugar dele o Veiga, e o Veiga também não foi muito melhor do que o Maurício, não, né? Naquele miolo ali. Um pouco melhor foi, mas não foi muito melhor, não. Nota 6 para o Veiga, também ficou pouco tempo. O Vitor Roque foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, mesmo não tendo feito o gol. Foi um dos que mais se movimentou, mais buscou o gol, com força, com confiança, com a cabeça erguida, passando quando era para passar, driblando quando era para driblar. Tem gente que reclama, fominha. Mas tem que ter um pouco de fome jogando nessa posição, né? E ele fez um salseiro na área do Grêmio. Gostei da participação do Vitor Roque, nota 8. E o Flaco Lopes entrou, não entrou mal, não. Ele entrou e fez o que ele tinha que fazer, né? Quando a bola chegou nele, que não foram muitas vezes, mas aí ele segurou, ele fez o pivô, ele abriu as jogadas, controlou a bola no ataque, fez a função que tinha que fazer, né? O Flaco Lopes, nota 6,5. E o Abel não foi brilhante, né? Mas teve um pouco de sorte, porque o encaixe inicial deu certo. E aí ele simplesmente deu a manutenção. Ele viu o que estava acontecendo, manteve o time funcionando, construiu a vitória e já começou a pensar no derby, que é o que tem que fazer, né? Principalmente quando o jogo está sob controle. Então, nota 7 pro Abel, não mais do que isso.